Olá, quem fala aqui é Terry Ferreira e hoje nós vamos falar do Programa Provincial de Alberta. Roda a vinheta. Então, como muitos sabem, existem várias formas de migrar para o Canadá e uma delas através dos programas provinciais, do estado da província. E hoje nós vamos falar do estado da província de Alberta, conhecida aí pelas montanhas, pela sua beleza. Hoje, o Alberta tem três caminhos para poder legalizar. O primeiro chama-se Alberta na área de Opportunities, o segundo é através do Express Entry e o terceiro para a área de fazenda, para a área de employment rural. Nós vamos falar hoje do programa de Opportunities de Alberta. Vou tentar aí dar os pontos mais importantes desse programa. O primeiro ponto muito importante do Alberta Opportunities é que vocês têm que estar morando em Alberta. Então é um programa onde a província exige que você esteja na província para poder aplicar. Diferente do Alberta Express Entry, do qual eu vou fazer um vídeo depois, mas que você não precisa estar morando na província, o Alberta Express Entry, simplesmente comprovando interesse de residir na província. Esse não. O Opportunities exige que você esteja morando na província. Segundo ponto, Job Offer. Você tem que ter uma Job Offer para poder aplicar para o Alberta Opportunities. É um programa que exige que você tenha uma Job Offer autorizado, obviamente, de uma empresa da província para poder aplicar. Terceiro ponto, ele exige LMIA ou LMIA Exempt ou para International Students as regras são diferentes, Quarto ponto, tem necessidade do inglês e quinto ponto de Education também. Então vamos quebrar os pontos um por um. O primeiro ponto, obviamente, você tem que estar morando na província de Alberta para você aplicar. Se você não estiver morando na Alberta, você não qualifica para este programa. Número 2, Job Offer. Você tem que ter uma oferta de trabalho para poder aplicar. A Job Offer tem que ser permanente ou de pelo menos um ano para você aplicar. Obviamente, dentro da Job Offer, você tem que ter experiência. Então, qual que é a exigência da experiência? Se você está aplicando como worker normal sem ser PGWP, você tem que ter pelo menos 12 meses de experiência em Alberta dentro dos últimos 18 meses na mesma profissão, na mesma vaga, ou você tem que ter pelo menos 24 meses dentro dos últimos 30 meses em qualquer lugar, seja no Brasil, seja em outra província, na mesma função. Então, para você aplicar, você tem que ter 12 meses nos últimos 18 em Alberta ou 24 nos últimos 30 meses, qualquer lugar no mundo, na mesma função. É importante mencionar que o terceiro ponto é que exige um LMIA. Então, obviamente, que para você ter um LMIA, você já tem que ter uma bagagem de experiência na função. E, geralmente, quando formos fazer um LMIA em qualquer área, nós recomendamos que a pessoa tenha, já de cara, pelo menos 2 anos de profissão, de experiência naquela função. Então, fica-se quase a mesma coisa a regra de Alberta. Ou 12 meses em Alberta, dentro dos últimos 18, ou 24 meses dos últimos 30 na função. Outra coisa importante é que, se você tá morando em Alberta e não tem LMIA, e você não tem PGWP, você não pode aplicar para este programa. Então, qual a regra da Job Offer nesse caso? É que você tem que ter um LMIA para aquela mesma função, para aquela mesma empresa, ou ser LMIA Exempt. E a província, ela vai a fundo em descrever o que ela considera ali LMIA Exempt. E ela dá aí 3 opções, praticamente. A primeira, LMIA Exempt, é se você tem uma Job Offer pela Intercompany Transfer. Então, se você foi transferido, obviamente, aí, de uma companhia do Brasil diretamente para a mesma companhia em Alberta. Então, a Interstate, uma vez você trabalha para a empresa A no Brasil e a empresa A tem um escritório em Alberta e ela quer transferir do Brasil para o Canadá. Nesse caso aí, você consegue um Work Permit, mas ele é fechado, mas é LMIA Exempt.
O segundo ponto do LMI Exempts que eles escrevem é International Experience Canada. Se você tem uma Work Permit de um programa que é Working Holiday Visa, Young Professionals, que não exige, obviamente, o LMI, mas que você tem autorização para poder trabalhar. E a terceira isenção do LMI é para o PGWP, o que é a outra parte do programa. Se você tem um PGWP, estudou numa universidade ou um college em Alberta, autorizado pela província de Alberta, você pode aplicar. E tem uma vantagem se você tem PGWP. Obviamente você tem que estar trabalhando na mesma função da job offer, mas você tem que ter somente 6 meses de experiência, ao invés de um LMI worker que teria que ter lá os 12 ou 20. Então, para você teria que ter somente 6 meses de experiência se você tiver o PGWP e ter estudado em Alberta. Mas tem que ser na profissão, na função ligada aos seus estudos. Então, se você estudou em Alberta, fez Early Child Education ou fez um pouco Construction, tem que ser na área de Construction, mesmo NOC, mesma função que você estudou. A não ser que você formou uma pós-graduação em Alberta e fez um bacharelado no Brasil em outra área. E se você comprovar que a formação antes da pós for na área da job offer, você também poderia aplicar. Então é bem interessante essas regras que a Alberta coloca aí no Opportunities. Outro ponto é a prova de inglês, que é muito fácil, CLB 4. Né? Nós temos visto que vários programas de províncias têm facilitado muito o nível de inglês. Né? Então, CLB 4, que é exigido tanto para quem estudou em Alberta ou para quem tem LMIA ou LMIA Exempt. E o próximo ponto é o Education. Você, tecnicamente, tem que ter no mínimo um High School Diploma para poder aplicar. Obviamente, se for uma função que exige alguma licença, algum tipo de treinamento, você vai ter que comprovar que você está apto em Alberta a exercer aquela função. Então, esse é o programa Opportunities de Alberta. É um programa que é fora do Express Entry e, por isso, você tem que submeter uma aplicação primeiro para a província e depois que a província te aprovar, ela vai te dar a carta de apoio para você aplicar para residência permanente via papel. Não é ligado ao Express Entry, não tem nada a ver com 600 pontos. A vantagem desse programa é que é um programa que não exige muita coisa para você conseguir aplicar, o nível de inglês é baixo, a formação é baixo, mas você tem que ter ali requirement to job offer com work experience para poder qualificar. Deixa o seu comentário, você já foi em Alberta, já morou em Alberta, deixa o seu comentário, põe o sininho para tocar, dá o seu like, que todas as vezes que eu fizer um novo vídeo, você vai ficar sabendo. Um forte abraço. Até a próxima.